Alô, alô, alô. Muito boa noite, senhoras e senhores. Está começando para todo o Brasil o Pod Abner. Seja muito bem-vindo. Eu sou Abner Saron, para você que não me conhece. Eu sou humorista, roteirista, comediante e maior imitador do Brasil. Hoje eu estou fazendo esse podcast numa boa vontade que eu vou falar para vocês. Eu queria estar dormindo? Queria. Eu queria estar assistindo algum filme, descansando a mente, esquecendo os problemas? Queria. Mas hoje nós temos que falar sobre algo que estressa todos os brasileiros, que gera processo, briga, luta, inclusive tem um lado que vive levando até bala. Tanto nos Estados Unidos quanto aqui. Hoje nós vamos falar sobre política, sobre eleições 2026, senhoras e senhores. Para você que está chegando aqui e ainda não é inscrito no canal, já se inscreve. Também não esquece que aqui você pode mandar o seu Live Pix para participar do programa, beleza? Do Pod Abner. E você também pode mandar pelo link que está aí no chat. Que, por falar em chat, vou olhar quem já está por aqui, quantas pessoas estão conosco hoje, quem já passou por aqui. Enfim, olha, temos 50 pessoas aqui, hein? 50 pessoas online e já estamos aqui mandando aqui seu salve, Amanda Campos, boa noite, Leida Santos, galera sempre colando aqui, Rogério Vidalgo também, Rodrigo Albuquerque, muito obrigado pela presença de vocês que estão chegando aqui também deixe sua mensagem, deixe seu salve e não esquece de compartilhar com os amigos que hoje é um assunto muito importante que nós estamos falando sobre nada mais, nada menos do que o futuro, se é que existe algum, do nosso país, que, vamos falar a verdade, não está muito bem das pernas, tá? Quem disser que está bem é porque é rico. O rico, ele está bem em qualquer situação. O rico está bem na China, o rico está bem nos Estados Unidos, o rico está bem no Brasil. Onde ele estiver, ele está bem. Quem não está bem é o cidadão médio, como dizem afegão médio. É o classe média, é o pobre. Esses estão se lascando, esses são fezes puríssimas. É o que sobra, é o que sobrou para o pobre e a classe média brasileira, que é a maioria da população. Classe média nada mais é do que o pobre que está começando a ter alguma qualidade de vida. É a classe média do Brasil. E, pelo visto, ela não é muito amada pelo governo brasileiro, tanto que está tomando bem no meio do seu. Eu botei aplausos porque eu não tenho um som aqui que eu possa jogar isso aí, né? Possa ter a ver. Ah, tá. A classe média brasileira que é tratada no Brasil pelo governo como... Cadê o baiano? Fala! Cadê o baiano? Fala! Cadê o baiano? Cadê o baiano? Como nada, beleza? Então vamos lá, gente, vamos começar. Primeiro eu quero deixar bem claro para vocês o seguinte, que eu sinceramente desisti desse negócio de direita e esquerda. Claro que eu sou, óbvio que entre direita e esquerda eu vou ficar com a direita. Mas as ideias da direita no nosso país, mesmo hoje, elas ainda são ideias de um Estado grande, inchado, e pegando com a sua grande mão tudo que você tem direito. Ou não tem direito. Ela pega tudo. Então não é esse o tipo de governo que eu quero, não é esse o tipo de governo que eu acredito hoje. Eu acredito hoje no anarcocapitalismo, no Estado mínimo do mínimo. Mas a direita também fala que o Estado também tem que ser mínimo, coisa e tal, eles também falam isso. Pode até ser, tá? Pode até ser, mas nós sabemos que na prática não funciona assim e eu posso provar, e eu vou provar para vocês durante esse episódio. Então, deixa o seu like e vem comigo, fica até o final nesta viagem que faremos agora sobre os candidatos mais zoeiro, candidatos da zoeira no Brasil, porque é isso que o Brasil se tornou, uma piada pronta, beleza? Fique comigo, vamos lá então, vamos olhar aqui, primeiro vídeo que nós vamos assistir, que eu separei aqui
pra vocês. Pera aí, lembrando que essa live, ela não fica online depois do podcast, tá? Então compartilha com os amigos, porque assim que termina aqui a nossa live, ela vai para modo privado. Ninguém mais consegue assistir. E o que acontece? Depois ela é editada, que eu não sou besta, e aí eu posto no YouTube. Novamente. Por quê? Porque eu não sou otário. Eu sei que podem se aproveitar de uma live que eu tô falando todo dia. Eu tô fazendo todo dia podcast aqui. Eu acho que talvez eu seja o único que... Apenas um cara fazendo todo dia um podcast. Todo dia, sem falta. De segunda a sexta. Então todo dia eu tô batendo ponto aqui. A chance de eu falar alguma besteira, me exceder em algo, coisa e tal, e gerar dor de cabeça à toa é muito grande. Então o que eu faço? Vem comigo... Participa aqui online comigo, compartilha com os amigos para assistir online, que aí você vai ver vários tipos de opinião, todas as minhas opiniões diretas e sem filtros, e depois eu aplico o filtro na hora da edição, tá bom? Então já agradeço a vocês que compartilham e que mandam as suas mensagens. Vamos lá, vamos pegar aqui, vamos começar pela polêmica, certo? A polêmica que está no ar nessas eleições, que foi, eu acho que a mais emblemática nesse momento é a do Pablo Marçal, que entrou simplesmente do nada, do absolutamente nada, vazio, vácuo, ele entrou nas eleições 2026 como candidato à presidência. Ninguém esperava, ele ficou calado porque ele sabia que se ele ficasse falando iam lascar com ele, obviamente. Então o que ele fez? Olha, vou entrar aqui escondidinho. Vamos ver a primeira entrevista que ele deu aqui, pelo menos que eu vi um corte, no podcast Inteligência Artificial? Não, Inteligência Limitada. Ele fez aqui, vamos ver o que ele fala, o que ele diz. Vamos fazer porque nós temos obrigação moral com o Brasil. Vamos ver aqui então a primeira entrevista que eu vi aqui do Pablo Marçal, o primeiro corte que eu vi pelo menos com ele, falando sobre a que ele veio, o que ele resolveu fazer, porque ele resolveu aparecer do nada nessas eleições. Pelo menos eu acho que é sobre isso o corte, né? Ou diz muito sobre isso o corte. Vamos ver. De todo mundo, Marçal tá válido ou não? Não tem Pois como é. subir no Essa é DAP se você não tiver a primeira certidão. pergunta. Qual é a justificativa para manter uma candidatura à presidência, mesmo que com a inelegibilidade porque ela não decretada é- até 2031? ela não é transitada. Explica pra gente. Explico. Você teve outras que foram derrubadas. O que Não aconteceu? É o seguinte, a primeira saiu, primeira instância, na segunda a gente reverteu. Tá. A segunda juntou os processos, ficou 4-3, ou seja, por um voto. E agora foi votar de novo, não teve o êxito, agora tem um RESP, um recurso sendo julgado, exatamente agora com o Tribunal Quando vai Regional ser isso, Eleitoral. mais ou menos? E a qualquer hora. Ah, é? Pode ser a qualquer hora? E se não tiver êxito, ainda não tem como parar a candidatura, porque ela não transitou em julgado, aí vai subir para o Tribunal Superior Eleitoral. Mas qual o risco de você... se Ah, você o ganha, Lula não hoje assume. mesmo. Olha o feito que esse cara fez, né? Olha que loucura. Só no Brasil acontecem essas coisas. Ele estava, até então, com a candidatura suspensa. Disseram que ele não poderia se candidatar, estava inelegível. Né? E dizem que ainda está. Porém, o juiz eleitoral, não sei, liberou ele para poder concorrer às eleições. Se liberou ele para concorrer às eleições, isso significa, obviamente, que ele pode concorrer às eleições e que ele, inclusive, se ele ganhar, ele vai assumir, pô. Ninguém vai impedir ele de assumir se ele ganhar uma eleição presidencial, óbvio. Então, tudo indica que do nada o cara saiu e ainda vai conseguir concorrer e corre o risco, viu? Não esqueçam que em São Paulo ele começou como uma piada e sem verba pública, de forma completamente digital, ele chegou a desequilibrar as eleições, a ser um risco para o candidato principal, que era o Nunes, né? Então, vamos ver o que ele vai aprontar nessa eleição agora. Aí, o TSE admitiu uma ação para inelegibilidade do presidente, porque ele pegou dinheiro público e colocou lá na Sapucaí para lá. Hoje, pode olhar aí. E aí ele pode ser eleito... O mesmo risco que eu tenho, ele também tem. Pode ser eleito e não assumir, é isso? Dependendo, pode parar dele antes também. É? Mas não, ali nós estamos falando do cara que tá com o chicote na mão, então acho difícil. Mas foi admitida a ação. Você consegue colocar em porcentagem qual é a sua chance de derrubar isso? Você fala de converter? 100%. Isso eu converti uma.
Vamos analisar a questão do contexto. direito, tá? Tá. Não é uma questão política, é muito pesada a política. Muita gente torcendo contra, pondo pressão. É um negócio assustador. De dinheiro, né, imagina quantos milhões que eu não tô gastando só pra servir o povo. Você tá falando com advogados. Negócio. Ó, alguma coisa ele vai ganhar com isso, né, galera? Ele sabe que as chances dele ganhar as eleições é quase nula. Porém, tudo pode acontecer. O marketing é assim, o marketing de guerrilha, inclusive, que ele faz, é assim, a qualquer momento ele pode ganhar. Então a gente não pode, não, ele vai perder, não sei o que, ter certeza. Mas muito provavelmente ele não é um dos favoritos a ganhar as eleições brasileiras. Porém, mesmo ele não ganhando as eleições em si, alguma coisa ele vai ganhar, principalmente com a influência que ele tem, os votos que ele vai tirar de outros candidatos. Isso vai dar força para ele até para negociar futuramente cargos, fazer a política, né, acontecer nos bastidores. Absurdo. Só que acontece o seguinte, em matéria de direito, não tinha nem Acima regulação de no TSE sobre os cortes. Os cortes que eu fiz foi antes da campanha. Só que esses partidos de esquerda que entrou contra mim, entraram pra ferrar com tudo, porque o judiciário ele não age se não tiver provocação. Sim. Então o pessoal, PSB, PT, essa turma todinha, PSB, eles entraram com essas ações pra me frear porque viu que eles não conseguiam ganhar na conversa. E aí, cara, eu Mas é tomei muita 257 processos, né, na última eleição. Caramba. 257. E uma pessoa tomar stand de processo, ela Tá, arruma isso é outro uma país e coisa vai embora, né? Eu não, cara, eu sinto um chamado no meu coração. Isso é de uma coisa servir. isso é uma coisa no Brasil que acontece que é perigosíssima. Já vem acontecendo há muitos anos, que é o assédio judicial. Muitos partidos, muitos políticos usam isso como arma para intimidar e calar não somente outros políticos, que aí até vai, porque tipo assim, não é que até vai, mas pelo menos o cara tem verba para isso. Tem como se defender. O problema é usar isso para o cidadão comum. E é o que acontece no Brasil. Partidos políticos usam o assédio judicial para calar o cidadão e os políticos brasileiros. Porém, por isso que entra aí que eu falo para vocês que eu sou a favor do Estado mínimo, do mínimo, do mínimo, do mínimo. Tem uma frase, inclusive, de um cara muito importante, que ele fala bem assim. Eu acho que ele foi um grande pintor, alguma coisa assim. Ele fala assim: quando o Estado teme o povo, estamos em uma democracia. Quando o povo teme o Estado, estamos numa tirania. Foi algum mecânico ou pintor, alguma coisa assim que falou essa frase. Serei presidente do Brasil se o povo quiser prosperar mais rápido, eu vou ser nessa eleição. Se o povo quiser demorar, vai enrolando aí, colocando esse povo, essas brigas de torcida. Agora, se a galera levar a sério o que eu tô falando, a minha visão, a minha disrupção, eu acredito que a gente pode avançar como nunca antes na história. E explica para um leigo como funciona a parte de a escolha de um partido, escolha do vice, como funciona Eu tô isso? muito satisfeito com o Leonardo, que ele foi homem comigo em 24. Ele teve muita proposta, inclusive em dinheiro e cargo e tudo pra barrar e jogar fora a minha candidatura. Ele foi comigo até o fim. Ele só falava: você não vai desistir não, né? Eu não. Eu vejo gente fazendo vídeo na internet falando: Marcelo quer vender a candidatura. Não vendi e não tá à venda. Não preciso disso. Vender seria vender apoio. É o que uma galera faz, tipo o da cadeirada. Os caras posicionam, fica ali tomando uma parcela, depois recebe um dinheirinho ali, uma mesadinha, Pra um apoiar trenzinho. algum Pra outro sair. candidato. Ah, pra sair. E direcionar um pouquinho dos votos ali, né? O Datena, por exemplo, tinha 19, eu falei que ele ia terminar com 1, ele terminou com 1. Ele era a mente mais vulnerável que tinha ali, eu falei: essa aqui dá pra invadir sem senha, né? A cabeça dele. E aí acabou aquele episódio. Você faria diferente? Faria porque não ia dar o mesmo impacto, né? A mesma coisa, então tem que fazer diferente, né? Não, mas naquele dia lá. Cara, foi ele que fez, na verdade, né? Não foi eu que bati na cadeira. Ele tava me xingando de coisa que não era verdade. Eu falei em off pra ele parar. Ele não parou. Aquilo parecia mais o seriado do Chaves. Falei pro Nhonhó: não, para. Não parou. Eu sentei, entrei na cabeça dele ali, que era realmente a mais vulnerável daquela disputa, né? Você tinha percebido isso? Todo Mas- dia. Teve um outro debate que ele ia dar um. Mas ele queria, né? Vamos combinar que ele queria. Isso pra ele foi um marketing excelente pro Marçal. O fato dele levar uma cadeirada na fuça, nas costas, né? Na verdade foi nas costas, né? O fato dele levar uma cadeirada na fuça foi bom pra ele. Então,
essa conversinha aí fiada de que ele que queria, e pra mim não foi bom. Foi bom sim, foi ótimo pro Pablo Marçal. Agora, óbvio que foi errado, né? O Datena fazer isso aí. Mostra a parcialidade da justiça brasileira, porque não aconteceu nada com o Datena, nada. Tapa na minha cara, eu tava só esperando pra dar outro lado pra ele. O que você acha que foi aquela campanha, cara? Porque foi uma coisa que eu acho que ninguém viu alguma coisa igual, né? Vamos lá. Crescimento Alguém absurdo. falando com o coração. E você tinha falado aqui, em outros lugares, que eram ondas, né? Não sei quantas ondas Sim, você... eu parei na você- 18. Eu eram tinha que bater quantas 21. ondas? 21 pra ser eleito. Eu O que acabei- eram essas ondas? Eu acabei de bater a terceira frequência, né? Quantidade de gente pensando, reverberando. Mas e é o quê? principalmente... São coisas pra hypar? Não, não é coisa de hypar, O que seria? é frequência mesmo. É de Então, por parar. exemplo, cada uma dessas, o que Por é? exemplo, aquele negócio com o Lincoln, aquele vídeo que eu ajudei ele Sim, e tal. sim. Aquilo ali é uma onda. Aí você fala, tem um hype? Tem um hype. Só que um monte de gente tem hype, mas não gera essa onda, não sobe frequência, Mas o no povo caso não daquela entende. eleição, isso que eu queria entender. Fala Então, eu uma dessas medi. ondas. A questão da cadeirada foi uma onda, da carteirada foi uma onda, mas não é, Quando você mostra a carteira... não é a hypada. É o que você gera de sentimento e sensação nas pessoas. É o posicionamento. Sim, como as mas é pessoas te tão veem. explosivo que isso eleva a frequência e faz com que quem te odeia inflame. É o efeito Então, vulcão. isso que eu percebia. Muito dessas ondas gerava mais ódio. Mas isso gera Não também se mais... ganha eleição majoritária sem uma quantidade expressiva de gente ficar contra você. Cara, me explica isso. Então Explico. é preciso que a galera odeie você, senão você Por não isso ganha. que o Lula fala loucura sem parar. É estratégia? Por exemplo, todo mundo, em tese, ganharia do Lula no segundo turno, sim ou Sim, não? sim. Mas ninguém marca 5 pontos. Todo mundo Na ganha primeira? dele. Por quê? Porque não é conhecido. Então Que eu você percebi. tem que ter força suficiente pra ir pro segundo, que aí você ganha. É porque é o seguinte, o país a está rejeição, dividido. né? Você não pode ter mais do que 50% da rejeição. Por exemplo, uma coisa que ninguém tá falando e ninguém tá lendo é que quanto mais o Renan fica conhecido, mais rejeitado ele fica. Porque ele Pois fala é. mal da Enéas, ele fala mal de todo mundo. Aqui hoje vai falar mal da mãe. Se ele tivesse esposa e filha, ia falar também. Porque ele tá doidão, saindo falando mal de todo mundo. Mas isso é estratégia também, você acha? Ele Pra- quer ser conhecido, mas ele esqueceu que ele tem que ter um inimigo em comum. O objetivo dele é destruir Lula e Bolsonaro. Só que ele não fala do Lula. O objetivo dele é captar ativo do Flávio Bolsonaro. Ele quer pegar os votos do Flávio. Então, mas ele não vai conseguir. Não consegue. Tem uma juventude que tá curtindo e tal, óbvio, né? Mas isso tá empatado com a margem de erro. Isso, na hora do vamos ver, o povo olha e fala, poxa, você tem 8 meses, você não estoura, o que nós vamos fazer? Ele bateu 10%, você vai fazer uma previsão também pra ele? Você Ele acha não que bateu fecha? 10%, ele tá Não com bateu? menos de 4%. Ele tava comemorando agora Ele tá 10%. comemorando igual olhar a pesquisa de Santa Catarina. Esse Renan aí, pra mim, ele tá pro tudo ou nada, velho. É o que ele falou aí, ele tem o tempo dele, estão dando espaço pra ele. A imprensa toda entrevistando ele como se ele fosse uma pessoa sensata e com muitos votos, sendo que ele não é, todo mundo sabe. As pesquisas favorecendo bem ele. Se fosse um outro cara que não tivesse combinado ali, né, não fosse um teatro, pode ter certeza que iam tratar ele como o doidinho. O doidinho, o maluquinho que quer se candidatar, que não tem chance nenhuma. Como tá do lado do sistema ali, aí eles estão dando voz. Como achavam que ele ia tirar voto do Flávio, ele tá em tudo que é coisa. Só que aí chegou o Marçal, velho. Então agora vai ser muito difícil ele sair da margem de erro, velho. Vai ser muito difícil o MBL sair da margem de erro, bicho. E é o que ele tá falando. Quando verem que não tá indo pra lugar nenhum, vão falar, ó, velhão, você é o merda. E acabou. Onde o Flávio tá com 51 e o Lula com 17. Escolha o Brasil inteiro. No Brasil É uma- inteiro é você uma vai tirar a pesquisa média. específica. Não tem 10% nunca. Vê a pesquisa pra gente. Eu acho que é numa pesquisa digital, né? Mas você acha A que ele pesquisa termina com digital, eu vi várias enquetes hoje que eu tô empatado com o Lula, pô. Ah, é? Então, quanto? Mas e ele daí? termina com quanto, você acha? E aí? Se ele continuar nessa estratégia, que eu vi que ele deu uma suavizada. Ah, é? Desde o debate lá com o Thales Gomes, ele deu uma Lá amenizada. na Sabatina eu tava lá. Eu arrependo de ter mandado anular o voto. Ele começou. Primeiro ele criou o vulcão, Ah, que ele aprendeu com alguém. verdade, ele refez esse discurso sobre Isso, não mais vários. Ele vai ter que Qual refazer outro? quase todos. É um negócio que fala de Enéas, de bater em dois lados. Você não bate em dois lados, só um retardado bate em dois lados. que é o que o Ciro fez, né? Não adianta bater. E aí o que aconteceu com ele, né? Por exemplo, o Lula. O Lula fez a coisa mais arriscada da história dele, tá? Ah lá, nessa ele tá com 4%, ó. Não tem como ele tá com 10%. É Ah, antimatemática. tudo empatado, 4. Ó, vou te falar, ele pode chegar nisso com a desidratação de alguns candidatos. É, tá aqui. Tem outra? Tá, vamos lá. Então, 4% você tira a margem de erro, vai dar 2. Vou te falar, se ele continuar desse jeito, fazer uma análise preditiva, olhar pra curva de 47, 48 dias de eleição, ele vai terminar com 2. É porque também tem o voto útil, né? Cara, Eu é o acho- seguinte,
Ele tem provo... O que tá acontecendo, ó? Ó, essa outra ele tá com 4 também. Na eleição tem 27% do eleitorado que não quer votar nem de um lado nem de outro, da polarização. E hoje em dia tá o quê? Aí, pois é, mas cadê os 27? Então, As pessoas não querem, mas admitem votar por não ver alguém pujante, por não ver alguém com resultado. Aí você pega, por exemplo, um adolescente de 40 anos, que deve imposto pro Estado, que não tem um menino com bronquite, não sabe o que é entrar na fila de um hospital com criança. Não tem uma esposa pra dar uma regulada nele, né? Porque Deus, quando criou a mulher, foi pra isso, ó. Eu sou a sua opositora idônea, vou pôr o terror na sua vida pra você prosperar. Esse cara não tem nada, nem o básico, velho. O cara com 40 anos, tá empatado com essa Mara de patrimônio, parece, lá do AP, Altas Aventuras, pô. O cara construiu o quê, mano? Tipo, juntou o partido dos Playboy e o cara quer vir com esperança. Lá na Sabatino, o Thales... Velho, que pancada, hein? Que pancadaria, hein, velho? Tudo indica que o Marçal não veio pra brincar, viu? Pelo visto, ele vai vir como uma fonte, como se diz, uma mão auxiliar aí do Flávio Bolsonaro. Porque, velho, não vai sobrar nada pro Renan, velho. Ele vai voltar a ser o maluquinho que quer ganhar a eleição, tá ligado? O maluquinho que quer ser presidente. Já era, bicho. Que é, na verdade, o que é, tá ligado? É porque a imprensa tá fazendo isso porque achou que ele ia ser útil pra tirar voto do Bolsonaro, mas... Pelo visto, velho, ele não vai conseguir nem isso. Eu já falei, playboyzinho, não construiu nada. E o Pablo Marçal, velho, você goste dele ou não, ele tem moral pra falar, né, galera? Ele tem muito dinheiro, ele é coach, ele faz essa coisa toda. Então, vai falar o que do cara? O cara é milionário, pô. Inclusive, ele colocou 6 bi, né, na coisa, depois disse que foi engano, né? Velho, o cara é o rei do marketing. O cara é o rei do marketing. Pegou no pé dele não ter empreendido nada, né? E ele falou que Eu acho que a resposta dele foi boa. Eu acho que a melhor resposta que ele deu até hoje foi nesse dia. Ele empreendeu em algumas coisas. Que empreender não é só ter a empresa, né? Agora, a questão de empresarização, acho que ele foi mal sucedido e ele tem mérito de ter o partido e tal, mas eu acho que ele tá... Ele tem só que prestar conta pra alguém que ajudou ele a montar o partido, e eles querem formar deputados, que é o que todo dirigente partidário quer, e depois eles vão... Velho, eles têm o partido justamente porque eles se juntaram ao sistema pra poder derrubar os candidatos de direita, velho. Isso aí tá meio óbvio, todo mundo sabe disso, todo mundo tá vendo isso, entendeu? Todo mundo tá vendo isso, velho. Ele se juntou pra poder derrubar os votos do Bolsonaro, derrubar, enfraquecer a direita. Aí ele vai conseguir fundar o partido, óbvio, velho, quem vai conseguir fundar um partido no Brasil? Quem vai conseguir fundar um partido no Brasil se não tiver com o sistema, velho? Nem Bolsonaro conseguiu. Você acha que alguém vai deixar alguém fundar um partido político no Brasil se não tiver contra Bolsonaro? Se não tiver com o sistema? Então não tem mérito nenhum, velho. O mérito de entrar pro sistema, de conseguir entrar pro sistema, isso não é mérito. Esses caras vão ficar aí enchendo o saco pra sempre, vocês vão descobrir que eles não são de direita. Pelas conversas desses caras palanques falando mal de Jesus. Já descobriram, tá? Eu queria contar um segredo aqui pro Pablo Marçal. Já descobriram. Todos sabem que eles não são de direita. Atacando fé. Esses caras, eles não são de direita, vou chamar de uma direita conservadora de verdade. Esses caras querem ser anti-PT, mas estão batendo na tecla errada, mas vai dar certo. Como você se posiciona, então? Essa esquerda, direita, conservador, liberal? Cara, eu sou conservador. Né? Eu sou conservador. Mas esse negócio da esquerda e da direita... O Vilela também é MBL, aí ele tá ali ó, fingindo, tá, eu sou imparcial. Ele, eu preciso defender os meus amigos. Mas não pode, né, velho, falar nada, então ele tem que dar uma de imparcial. É um jeito de nos dividir. Então, se é pra nos dividir, a gente tem que vestir uma camisa pra atacar o outro. A esquerda te fala o quê? Que você é extrema direita ou que é direita? Como que eles te... Eu sei lá, nem converso com esse povo. Que esse povo fala, mas isso é da Revolução Francesa, o Vilela. Onde eles sentavam, né? E quem começou isso foi a esquerda. E é interessante pro PT essa dicotomia, porque o cérebro tá preparado pro menos pior. Então você quer isso ou esse? É o menos pior. O menos pior, qual que é Vasco ou Flamengo? É Corinthians ou Palmeiras? É Goiás ou Vila Nova? É Cruzeiro ou Atlético? Dicotomia só? Esse ou esse? Esse ou aquele. Você imagina, Ou você percebe que o cara é bom de marketing, o cara entende, sabe o que tá fazendo, porque ele simplesmente está falando a linguagem do povo.
ele tá falando exatamente tudo que o povo fala, que o cidadão médio, que a classe média, o pobre fala. Vou votar porque não tem outro melhor. Vou votar no menos pior. Por isso que ele tá falando exatamente isso, velho. E é exatamente a linguagem do povo. Então, o cara é bom de marketing, o cara entendeu, ele tem a percepção, ele sabe como fazer a parada. Primeira coisa é falar esse cara é um risco, tá? Esse cara, o que ele tá falando aí, ele é um risco. Ele pode ganhar as eleições. Não duvido que ele ganhe as eleições. Não duvides que ele pode ganhar a eleição, não. Que ele tá mostrando aí que ele sabe ler. É o que o Flávio não fala. O Flávio não fala isso, vou votar no menos pior. Vote no menos pior. Ele tá falando a linguagem do povo, velho. Paria aí, por exemplo, num restaurante, a pessoa tá lá, 13 opções, né? Infelizmente, olha que número, merda. 13? São 13 candidatos a presidente. Você tem a possibilidade de ter 13 comidas, mas há 23 anos você come de manhã, de tarde, de noite Lula. Aí o cara fala, não, come Lula. Come não, eu quero comer frango, por exemplo. Frango é, por exemplo, o MBL, um frango. E por que você acha que acontece isso? Porque os partidos manipulam isso, pô. É isso. É isso, pessoal. Então é isso que tá acontecendo. Esse é o cenário que ele pintou aí. Ele veio literalmente para tirar votos do MBL e tirar votos de outros candidatos que estão contra ou que só se candidataram, só estão entrando na candidatura, para poder tirar votos da direita, para depois apoiarem o Nine, o Lula, o Molusco. Só isso. Então, ele deixou claro aí para aqui ele veio. E o Renan, velho, pelo amor de Deus, ele não é nenhum risco. Só a imprensa que fala essas coisas para poder, justamente para poder tirar votos da direita. Mas, velhão, sinceramente, velho, o cara que vota num candidato como o Renan é o mesmo que vota no Cabo Daciolo. É o mesmo que vota no Cabo. E olha que o Cabo Daciolo eu acho que ainda é mais sincero do que ele, tá? Ainda é mais sincero que ele. Pra quem vota no Renan é o mesmo que votar no Cabo da... É o mesmo que você ser terraplanista, pô. Você votar no Renan. É a mesma coisa. É você votar no cara que, pô, claramente o cara tá só querendo entrar ali pra tirar voto e se aliar ao sistema. Isso aí tá meio claro, tá meio óbvio pra quem tem um mínimo de neurônio, tá ligado? Isso aí tá meio... Deixa eu olhar aqui o que o pessoal tá falando. Deixe-me ver aqui o que estão falando no nosso chat, tá? Olha aí, 70 pessoas assistindo, 60 pessoas assistindo. Muito obrigado, tá? Pela presença. Vamos ver aqui o que falaram. Ixi, agora pra eu achar aqui, galera. De onde a gente parou? Não sei. Ó, que animação. Eu tô animado. Eu tô cansado, galera. Entendeu? Eu queria estar dormindo, eu queria, pô, mas é sempre bom ver um humorista que ama o que faz. Velho. Pô, velho, vocês também pegam pesado, né, velho? Eu tô cansado, pô. Eu tô animado, eu tô sempre animado, senão eu nem estaria aqui. Mas eu sou humano, eu canso. Eleições bostileiras. Eleições no bost... Que isso? Que isso, galera? Vocês também estão muito sem esperança. Verdade. Não sei do que ele tá falando aqui que é verdade, né? Enfim. Eu nem vou perder meu tempo. Eu nem vou perder meu tempo votando. Todo mundo já sabe quem vai levar. Eu não sei. Sinceramente, eu não sei. Eu desconfio. Eu tenho quase certeza que o Molusco ganha, tá? Agora, tem gente que vota mesmo. No quê? Ah, vou votar no Caneta Azul. Tem gente que vota mesmo. Dentro do cenário que nós temos aí é uma opção. Né? Essas eleições eu vou fazer o seguinte: eu vou votar em quem me entreter mais. Por isso que eu tô dizendo que por isso que eu tô dizendo aqui que o Pablo Marçal é um risco. Eu vou votar nessas eleições em quem me entreter mais.
trouxe entretenimento, me diverti, beleza, porque pelo menos eu tô pagando, mas tô tendo de volta ali em diversão e entretenimento. Agora você pagar para ser uma eleição totalmente merda, para eu votar no que todo mundo já sabe que vai acontecer, todo mundo já sabe quem vai ganhar. E aí você vai votar ali à toa, pô. Então, eu vou votar em quem me entreter. Por isso que eu tô dizendo, o Pablo Marçal tem grande chance de ganhar, porque a pessoa pensa, pô, meu voto vai valer a pena, o cara me entreteu. Pelo menos nas eleições eu me diverti. Como eu quero o anarcocapitalismo, eu sou a favor do anarcocapitalismo, eu sou contra esse regime que estão criando, não sou a favor da monarquia, mas do anarcocapitalismo. Tem gente que vota mesmo. Ah, tá. Quem mais? Flávio fraco demais. Flávio, mas a gente nem falou do Flávio ainda. A gente falou do Flávio? Eu não lembro. Muito bem, já que eu falei de anarcocapitalismo, eu vou pegar aqui agora um vídeo. Vamos ver esse cara aqui, que ele fala muito bem, ele explica muito bem sobre o que é que eu tô falando para vocês. Eu acho, né? Eu não vi o vídeo ainda. Vamos ver se ele vai saber explicar exatamente sobre o que é o anarcocapitalismo. Quem sabe vocês não vão sair daqui dessa live hoje falando, olha, Abner, realmente eu também agora quero ser um anarcocapitalista, tá? E assim, eu não sou a favor nenhum tipo de sistema é perfeito, tá? Agora, eu quero um sistema que menos me atinja, que mais me dê liberdade, que menos me aprisione. E o qual é? Anarcocapitalista. Vai ter um monte de problema também, vai ter um monte de falha. Claro, é um sistema humano. Perfeito só no céu, meu amigo, só Deus. Mas é um sistema que vai te dar mais liberdade do que os outros. Para mim isso é fundamental. Vamos ver? Vem comigo então nessa aventura. Você é associado, mesmo hoje, né, por pessoas que não acompanham o seu dia a dia e tal, é associado ao anarcocapitalismo. Para quem não entende nada disso, como é que você resumiria, né, a sua atração pelo anarcocapitalismo e o que ele representou para você? Enfim, quais são as balizas dessa doutrina pela qual você se sentiu atraído em certa fase? Existe um anarcocapitalismo ideológico que eu rejeito. Mas o anarcocapitalismo, como uma ideia de organização da sociedade baseada no livre mercado, me atrai muito. Porque a ciência econômica, eu estudei economia, ela constata que todos os monopólios tendem a uma piora na qualidade da prestação desses serviços e um aumento do preço. E é o que acontece com tudo que é estatal. Nós vemos que as pessoas pobres têm acesso a videogame, televisão, muitas vezes um carro, apesar de toda a tributação e toda a depredação monetária que o Estado causa, esses bens que são mais mercadologicamente providos chegam aos pobres. Mas o discurso político é sempre o mesmo. Está faltando transporte, está faltando educação, segurança e saúde. Mas é muito simples. Transporte, educação, segurança e saúde são pesadamente regulados pelo Estado ou totalmente estatizados. E é por isso que eles não chegam a pobre. Porque eles estão sobreprecificados, eles estão estruturados de uma maneira ineficiente e a qualidade é péssima. Haja visto o SUS. Então por que não provê-los através do mercado? O teste político mais simples que existe. Você defende que serviços e bens sejam prestados de forma voluntária ou de forma coercitiva? Essa é a resposta. Para mim, não existe serviço que deva ser prestado pelo modelo do monopólio coercitivo do Estado, nem mesmo a defesa nacional. A conclusão lógica disso é o anarcocapitalismo. O anarcocapitalismo, ele pode ser defendido pela ótica econômica por pessoas de várias vertentes políticas. Os libertários tendem a ser os defensores naturais do anarcocapitalismo porque eles preconizam a liberdade individual como um valor ético absoluto, ou quase absoluto. Eu não sou um libertário puro. Eu defendo a liberdade individual como um valor importantíssimo da sociedade, embora ele não seja absoluto. Eu defendo o direito natural à propriedade privada, como Santo Tomás de Aquino defendia, mas não é um direito absoluto. E muitos libertários me criticam por isso. Mas isso não faz com que eu deixe de ser, pela ótica econômica, um anarcocapitalista. Você é associado, mesmo hoje, né, por pessoas que não acompanham o seu dia a dia e tal, é associado ao anarcocapitalismo. Para quem não entende nada disso, como é que você resumiria, mais ou menos, né, a sua atração pelo anarcocapitalismo e o que ele representou para você? Enfim, quais são as balizas dessa doutrina pela qual você se sentiu atraído em certa fase? Existe um anarcocapitalismo ideológico. Olha, mais ou menos
anarcocapitalista. O Cogos, ele diz que é anarcocapitalista, mas em muitos casos ele colocou-se como em muitos casos ele se colocou como um Estado forte, querendo um Estado forte. Entendeu? Então eu, na minha humilde opinião, o Cogos, todo mundo que entra na política de uma certa forma, tá? Todos que entram na política de uma certa forma, começam a ficar deslumbrados e apaixonados pelo poder. E aí o que acontece? Eles começam a falar assim: peraí, eu acho que talvez o Estado seja uma boa, hein? O Estado forte seja uma boa, desde que eu esteja dentro, eu esteja no poder e eu esteja dizendo que as pessoas podem ou não falar, podem ou não fazer. Olha, o Estado é uma boa ideia, hein? Vamos nessa, Estado. Então é o seguinte, para mim, na minha humilde opinião, o sistema foi feito para atrair as pessoas, para que elas desejem fazer parte do Estado e serem o Estado. Porque, pô, imagina, dinheiro ilimitado, um monte de benefício. Enquanto isso não acabar, enquanto o funcionalismo público não se tornar algo muito mais por vocação do que por vou ser rico sem fazer nada, vou ser rico trabalhando bem menos do que os outros, vou ter mais direitos, coisa e tal. Inclusive a política, vão existir pessoas assim, que às vezes vão começar até bem intencionados, com um monte de ideia, mas quando chega lá, poxa, mas eu podia ter esse poder, hein? Que eu rejeito. Mas o anarcocapitalismo, como uma ideia de organização da sociedade baseada no livre mercado, me atrai muito. Porque a ciência econômica, eu estudei economia, ela constata que todos os monopólios tendem a uma piora na qualidade da prestação desses serviços e um aumento do preço. E é o que acontece com tudo que é estatal. Nós vemos que as pessoas pobres têm acesso a videogame, televisão, muitas vezes um carro, apesar de toda a tributação e toda a depredação monetária que o Estado causa, esses bens que são mais mercadologicamente providos chegam aos pobres. Mas o discurso político é sempre o mesmo. Ó, a prova disso que ele tá falando aí, que eu tô falando pra vocês aqui, tá? Sobre a pessoa entrar na política querendo fazer, é o MBL. Eles entraram querendo ser totalmente não de direita, liberal, não sei o que. Um monte de membro deles lá, ele foi saindo do partido não, do movimento. Inclusive os que entraram na política, porque foram vendo que não era nada daquilo que eles falaram. Por quê? Porque eles começaram a se apaixonar pelo poder. Eles começaram a falar assim, pô, se eu entrar aqui, velho, pô, a gente, olha o poder que a gente vai perder esse poder pra tentar ficar pagando de liberalzão. Pagando de não, eu não quero. Velhão, a verdade é a seguinte: entrou lá uma vez, você vai querer mamar até não poder mais, meu amigo. Você vai querer pegar o suco do povo brasileiro, do suor do povo brasileiro, de impostos, e beber como se fosse sangue. E é, tá? No fundo é. Então assim, velhão, acorda pra vida, entrou na política, vai querer mamar e vai querer ser o Estado. Prova disso é o Paulo Cogos também, que ele claramente quer um Estado forte, exército, não sei o que. Não está faltando transporte, está faltando educação, segurança e saúde. Mas é muito simples. Transporte, educação, segurança e saúde são pesadamente regulados pelo Estado ou totalmente estatizados. E é por isso que eles não chegam a pobre, porque eles estão sobreprecificados, eles estão estruturados de uma maneira ineficiente e a qualidade é péssima. Eu não acho que anarcocapitalismo se resume, ou a solução para o Brasil se resume em estatizar, tá? Deixar bem claro. Ou em privatizar. Deixar bem claro. Tá? Eu acho que cada caso é um caso, tem que ver o que tem que ser estatal, o que tem que ser estatal ou privado. Cada caso é um caso. A prioridade tem que ser diminuir o Estado e tornar mais eficiente tudo.
E eu acho que, por exemplo, o SUS não deveria existir. Eu acho, tá? Pronto, falei. Ah, mas, velho, SUS só funciona para atendimentos de pequeno porte. Vá lá, velho, se você for tentar fazer qualquer exame pesado no SUS, você vai ficar meses, anos, e os caras mesmo vão rir, falar, velho, você não vai conseguir. Os atendentes mesmo vão te dizer, ah, você não vai conseguir não. Esse aí você não vai conseguir não, mas se inscreve aí na fila. Porque não é todo exame que você vai conseguir. Os principais, os mais importantes, você não vai conseguir. Você vai conseguir só o básico, exame de sangue, uma consulta com o médico, passei mal, tomar uma bezetacil, uma vacina. Isso aí você não precisa ter um sistema inteiro de saúde para isso, pô. Se só funciona. O que eu faria se eu fosse político? Anarcocapitalista. Por exemplo, não desestatizaria no Brasil hoje a saúde, não tem como. O pobre não vai se tornar classe média e rico do nada para pagar plano, para você privatizar. O que eu faria? Eu pegaria só o que funciona do SUS, os serviços que funcionam, e deixaria estatizado, funcionando, e aí aumentaria, em vez de eu deixar outros serviços que a maioria morre na fila, esperando, eu colocaria só o que funciona, tá ligado? O que funciona, o que é eficiente, eu deixaria mais eficiente, para que mais pessoas tivessem acesso. Ponto. O que não tivesse, aí eu ia melhorando a situação financeira e a vida das pessoas para que as pessoas pudessem fazer bons planos e pagar bons médicos particulares. É só o governo não atrapalhar e tirar bilhões, trilhões do povo em imposto que o povo consegue pagar bons planos de saúde. Porque até o plano vai diminuir o valor. É muito difícil, galera. Vote em mim. Abner é presidente. Já visto o SUS. Então por que não provê-los através do mercado? O teste político mais simples que existe. Você defende que serviços e bens sejam prestados de forma voluntária ou de forma coercitiva? Essa é a resposta. Para mim não existe serviço que deva ser prestado pelo modelo do monopólio coercitivo do Estado, nem mesmo a defesa nacional. A conclusão lógica disso é o anarcocapitalismo. O anarcocapitalismo, ele pode ser defendido pela ótica econômica por pessoas de várias vertentes políticas. Os libertários tendem a ser os defensores naturais do anarcocapitalismo porque eles preconizam a liberdade individual como um valor ético absoluto, ou quase absoluto. Eu não sou um libertário puro. Eu defendo a liberdade individual como um valor importantíssimo da sociedade, embora ele não seja absoluto. Eu defendo o direito natural à propriedade privada, Tô criando como novo. Santo Tomás de Você Aquino vê que isso aí defendia, já é mas meio não é um que direito uma... absoluto. E muitos libertários me criticam por isso. Mas isso não faz com que eu deixe de ser, pela ótica econômica, um anarcocapitalista. Você é associado, mesmo hoje, né, por pessoas que não acompanham o seu dia a dia e tal, é associado ao anarcocapitalismo. Para quem não entende nada disso, como é que você resumiria, né, a sua atração pelo anarcocapitalismo e o que ele representou para você? Enfim, quais são as balizas dessa doutrina pela qual você se sentiu atraído em certa fase? Existe um anarcocapitalismo ideológico que eu rejeito. Mas o anarcocapitalismo, como uma ideia de organização da sociedade baseada no livre mercado, me atrai muito. Tá? Eu não queria falar não, mas ele tá meio perdido nesse ponto dele aí, tá? Ah, existe o anarco ideológico que... Joelhão, nenhum sistema é perfeito. Você tem que escolher o menos pior. É igual o político no Brasil. Você não escolhe o melhor. Você escolhe o menos pior. Porque a ciência econômica, eu estudei economia, ela constata que todos os monopólios tendem a uma piora na qualidade da prestação desses serviços e um aumento do preço. E é o que acontece com tudo que é estatal. Nós vemos que as pessoas pobres têm acesso a videogame, televisão, muitas vezes um carro, apesar de toda a tributação e toda a depredação monetária que o Estado causa, esses bens que são mais mercadologicamente providos chegam aos pobres. Mas o discurso político é sempre o mesmo. Está faltando transporte, está faltando educação, segurança e saúde. Mas é muito simples. Transporte, educação, segurança e saúde são pesadamente regulados pelo Estado ou totalmente estatizados. E é por isso que eles não chegam a pobre. Porque eles estão sobreprecificados, eles estão estruturados de uma maneira ineficiente e a qualidade é péssima. Haja visto o SUS. Então por que não provê-los através do mercado? O teste político mais simples que existe. Você defende que serviços e bens sejam prestados de forma voluntária ou de forma coercitiva? Ó, sinceramente, mais do mesmo aí, hein? Pensava que ele era mais forte nesse sentido aí, hein?
Pensava que ele era mais forte nesse sentido aí, mas sinceramente ele tá meio perdidinho aí. O cara, velho, é isso. O pessoal quer o sistema perfeito. Se você for olhar também o sistema, o que a direita prega, a coisa toda, também não é perfeito, velho. Você não tá no céu, pô. Vamos fazer o seguinte agora, vamos ver o que o cara mais sensato no Brasil hoje tem a falar sobre o Pablo Marçal, já que nós vimos aqui as falas do Pablo Marçal e aqui ele veio. Milhares de bitcoiners têm seus endereços e documentos fiscais vazados. Na França, um casal tem a sua casa arrombada e roubada por vagabundos 3 vezes em um mês. E eles nem tinham Bitcoin. Adquiriram o imóvel de um Bitcoiner que caiu fora sendo doxado. Aqui, Livecoins. Na França, casal compra imóvel de investidor de criptomoedas e tem casa invadida 3 vezes em um mês. 2 jovens foram presos após a terceira invasão, mas o casal quer vender a casa. Eu e você querer ficar nessa casa, velho? Um casal teve a sua casa brocada 3 vezes em menos de um mês na França. Os criminosos estavam em busca do antigo proprietário do imóvel, um investidor de criptomoedas. Devia ser um piramideiro descarado, não, Erle? Pra geral ficar brocando a casa do cara assim, você não acha não, velho? Segundo a mídia local, uma das vítimas foi amarrada e a outra espancada em um dos ataques. A quadrilha demandava 1 milhão de euros, sem saber que eles não eram investidores e não tinham nada a ver com isso. O caso não é isolado. Em março, uma mulher e seus filhos também foram sequestrados por engano na França e torturados em sua própria casa. O imóvel pertenceu ao investidor de criptomoedas, que não morava no local desde 2020. Casal diz que quer vender a casa após ela ser invadida 3 vezes em um mês e eles serem torturados. Pois é, nunca coloque seu endereço, seu nome real, nem negócio de e-mail que você usa de Big Tech e nada de Bitcoin. Corretora de fora é e-mail de fora. Se você quiser receber o boletim de notícias diariamente, é importante que você entre no grupo do WhatsApp. Americanos têm que se acostumar com gasolina mais cara. E brasileiros também. A gasolina está mais cara aqui no Paraguai do que no Brasil, meu irmão. A gasolina na Europa tá 2 euros. Caia na real. A gasolina, nem com essa diluição absurda de álcool, não vai se manter esse valor depois da eleição. Isso é lua de mel. Depois, meu irmão, não vai ter mais KY não, vai ser cerol. Não é isso, Erle? Trump posta mensagem dizendo que vai reduzir... Ele falou com quem ali? A mulher dele? Que isso? exercícios com a Coreia do Sul para não hostilizar a Coreia do Norte. Uma vez que a Coreia do Sul não quis ajudá-lo com o Irã e que o Coreia do Norte não foi hostil em seu governo. Mais uma vez, demonstrando que ser... Mano, eu quero saber do Pablo Marçal. Divulgada, conversa de Lulinha com Roberta Luxinger. Nossos impostos. Grande oportunidade. Do que perder o contra-cheque. Pra mim, essa é Tatas, a bandida da semana. A primeira, chamou ex para motel e lá... Biólogo Henrique, processado, não ainda tenho. Nada com essa pessoa, nunca vi. Eu não posso nem... Enquanto ele morria sufocando, ela comemorava no baile por matar os 2 filhos. Arapuava. A mulher ficou com o corpo... nada agora, velho. O vídeo dizia aqui que era o Pablo Marçal. E aí chega e... Velho, botaram o título errado. Ou eu também tô cansado e tô colocando o vídeo errado pra vocês aqui, tá? Tem essa chance. Vamos rir um pouquinho? Ó esse candidato aqui, galera. Ó esse candidato aqui, tá? Caralho, o Bolsonaro... Eita, forte. Cara, eu sou seu fã, pô. Sou seu fã, velho. Sou seu fã, velho. Caraca. Ô, o Xandão tá foda, hein, velho. Olha só, é melhor fazer Uber do que roubar o INSS. Caralho. Porra. Agora, o filho também é ladrão, hein? Caramba. Caralho, o Bolsonaro... Vocês sabem quem é esse cara, Cara, eu né? sou seu fã, pô. Sou seu fã, velho. Você sabe quem é esse cara aí, né? Deixa eu colocar aqui a coisa dele. Ó quem é esse cara aí. Deixa eu botar aqui pra vocês verem. Ó. Vou colocar aqui pra vocês verem, tá? Quem é esse maluco? Ó. Ó quem é esse maluco. Isso aí, o brasileiro é piada, o brasileiro é alegria, o brasileiro é paixão. O brasileiro não tá preocupado se a gasolina vai subir, o brasileiro não tá preocupado se as pessoas estão morrendo no SUS, porque o Brasil tá ruim, porque a vida tá difícil. Velho, o brasileiro não tá nem aí pra isso. O brasileiro ele só quer saber o seguinte: tem piadinha aí?
Por isso que é tão importante a profissão de comediante e humorista, e vocês têm que valorizar, galera. Vocês têm que valorizar por isso, porque o brasileiro, no final do dia, ele só quer fazer o quê? O que é que o brasileiro quer fazer no final do dia? O que é que vocês querem no final do dia? Rir! Ah, mas velho, entenda, velho. Você tá sem saúde, sem educação. Entenda, você tá vivendo, gastando como rico e vivendo como miserável. Ah, tem nada não. Desde que eu possa rir. Isso que o brasileiro quer. Por isso que tá aí, ó. Bolsonaro da Shopee. É brincadeira, bicho? O cara... E quer que eu te diga a real? Você quer que eu fale a verdade pra vocês também? Pode ser que ele ganhe a eleição. É muito provável. É muito provável que ele leve ainda como candidato. Ele ainda leve a eleição, velho. Vocês estão de brincadeira comigo, velho. Por quê? Porque isso é Brasil, velho. Isso é Brasil. E aí eu te pergunto, me diz uma coisa. Como é que eu... Ah, eu vou botar outro vídeo aqui. Pera aí, eu vou botar outro vídeo aqui pra vocês. Tem um vídeo aqui muito muito legal mostrando inclusive que o cara mostrando inclusive a galera que vai votar nessas eleições. Pera aí, já que eu tô na foto, antes da foto, ó, eu achei aqui, ó. Cadê a outra foto que tinha? Ah, não é foto, não, é outro vídeo. É outro... Não é foto sim. É foto sim, pera aí que eu vou mostrar pra vocês aqui. Deixa eu ver se tá aqui na... Aqui, ó. Aqui outra foto, ó. Outro candidato, ó. Ó. Se preparem, hein? Ó pra isso. Ó o outro aí. Ó o outro aí. Ó o outro candidato de vocês ali, ó. Como é o nome do cara? Plínio Trump, velho. Plínio Trump, brother. Esse é o candidato de vocês aí, ó, Brasil, ó. Aí criticam muitas vezes do eleitor, mas olha quem tá se candidato. Como é, velho? Como é que um país sério vai colocar um cara, vai permitir... Não, pensa comigo. Como um país sério vai permitir... Se você quiser, por exemplo, passar num concurso público, você não pode chegar num concurso público e colocar um nome desse, tá ligado? Que vão se ligar que é zoeira. Vão se ligar que é zoeira. E aí você vai, provavelmente, você é capaz de você ser até punido, tá ligado? E perder, tipo, se você passa... Primeiro não vão deixar você se inscrever, a menos que esteja no seu RG. Eu não acredito que o nome desse cara aí esteja no RG dele. Não é possível, bicho. Então, um cara desse aí, se vai fazer um concurso público com o nome desse, não vão deixar. Agora, um cargo que paga muito mais do que até um concurso público, né? Um político ganha muito mais do que até um concurso público. Como é que coloca? Como é que permite que um cara desse aí possa se candidatar, bicho? É absurdo, velho. E tem gente que vota. E aí a gente vai ver esse vídeo aqui agora. Tô procurando aqui, mas eu vou botar aqui pra vocês o vídeo. Que esse vídeo aqui é de um... Eu achei bem interessante, tá? Eu achei bem interessante e tem tudo a ver com o que a gente tá falando aqui, ó. Pera aí. E cadê o vídeo, velho? Poxa, cadê o vídeo, velho? Deixa eu olhar aqui, pera aí. É assim, eu tô cansado e tá muita coisa aqui no computador, tá cheio de arquivo. Pô, cadê? Eu tinha baixado aqui, pô. Eu tinha baixado um vídeo aqui, galera, pra mostrar pra vocês. Ah, que se dane. Vamos ver esse vídeo aqui, ó. Também tem a ver, ó. É outro candidato que a gente acabou de falar, inclusive, dele, ó. Ó.
eu tenho uma proposta irrecusável para vocês. Eu gosto de gatos. Eu sei que você também gosta de gatos. Todas as pessoas boas gostam de gatos. Mas o que eu não gosto é de ver movimentos políticos oportunistas se apropriando indevidamente da imagem dos felinos, o que leva as pessoas a xingarem felinas na internet. Eu não acho isso certo. Os gatinhos não têm culpa, não devem ser xingados por causa do oportunismo do MBL. Pelo contrário, eu acredito que gatinhos bons são gatinhos mansos, castrados, domesticados e muito bem cuidados. Por isso eu tenho uma proposta irrecusável para vocês. Se no estado de São Paulo eu tiver uma votação maior do que a do Renan Santos, eu destinarei o dobro da minha votação em emendas parlamentares para a castração de animais de rua e adoção responsável de animais de rua. O que eu estou propondo é a castração eleitoral do MBL, capite? Sou candidato a deputado estadual por São Paulo. Meu nome é Paulo Cogos, 22038. Mano, o que é isso, velho? O que é isso, bicho? Uma obra de arte. Uma obra de arte. Chamada Campanha Política do Paulo Cogos. Velho, Brasil, velho. É isso, galera. Brasil é lindo demais. Brasil é uma obra de arte, velho. Brasil, quando você pensa assim, não, velho, já deu o que tinha que dar, não é possível. Vai lá, aparece isso aí. Brasil é isso. Não adianta você insistir muito, você querer brigar com a realidade. O Brasil é isso. E você tem que ficar feliz, velho, com isso. É o seu país. É o país que você nasceu, é o país que você vai viver, provavelmente para a sua vida toda. Onde você vai encontrar isso lá fora, velho? Em que país do mundo você vai encontrar uma campanha dessa, um cara falando que vai castrar o partido, porque o partido do outro é... E você aí se matando, não, porque eu vou passar... Não, velho, eu vou estudar porque eu quero passar num concurso. Não, velho, eu vou estudar porque eu quero ser melhor aqui nas empresas, vou me arriscar no setor privado. Eu quero ser melhor do que todo mundo no setor privado, tá ligado? Porque eu preciso ganhar, eu quero crescer de vida, eu quero melhorar. E o governo vai lá, em vez de te ajudar, o governo vai lá e cria um cara desse aí, que vai chegar... A política brasileira, ele é fruto da política brasileira, cria um negócio desse aí, que vai te levar pra onde... Isso é com o seu dinheiro, vão usar. Eu vou dizer que eu não achei engraçado, eu achei muito engraçado, velho. Então, eu acho que o Brasil é isso aí, estamos no caminho certo. Estamos no caminho certo, galera. Vamos ver outro aqui? Não, vamos ver outro. Eu acho uma maldade castrar animal, tá? Eu sei que é necessário, o pessoal faz aí. Eu acho uma maldade, né? Quer ver isso aqui? Velho, você pode dizer o que você quiser, galera. Eu achei isso aqui engraçado, tá? Tava se lixando, ele queria essa tarifa, né? Conseguiu. Parabéns, Lula. Você conseguiu a tarifação aí pro Brasil. Então, assim, esses bilhões de reais na Lava Jato. Quer dizer, só isso aí já dá pra construir. Quase bate um papinho. Você tem uma ideia de um troca uma ideia, fala de política e ó... orçamento para isso? É, assim, em torno de 40, 50 bilhões de reais, acho que a gente consegue construir abrir essas vagas de presídio, né? Ó. E fazer com que essas pessoas fiquem presas mudando a legislação. Foi assim em El Salvador, rapaz. Como é que foi lá? Os caras criaram uma lei penal mais dura, eles reformaram o judiciário, né, porque tem isso também, para o juiz não... Velhão, ele falando de El Salvador, bicho. Você sabe o que aconteceu em El Salvador? Esses caras não chegam nem perto do que querem fazer, do que fizeram em El Salvador. No Brasil não tem nem como, bicho. Tem nem como. E outra ali, El Salvador foi o extremo do extremo, bicho. Os caras usam como exemplo. Não, você não vê... Por quê? Porque eles querem enganar a gente e a gente gosta. É muito legal. Não é muito melhor, não é muito mais confortável você votar num cara sendo enganado, sabendo que não é nada daquilo. Não é nada daquilo, não vai dar certo. Só vão mamar, final vai estar tudo a mesma merda. Tudo bem, não vai estar a mesma coisa porque agora tá bem pior, né? Agora tá bem pior. Mas também não vai ser essa maravilha que eles estão pregando. Não tem, eles mesmos sabem que é impossível. Eles votam contra, inclusive. Eles votam a favor de mais impostos. Mas pra gente é muito mais confortante, muito mais gostoso a gente votar. Não, vai ser menos. Essa é a beleza da política. Eu acho que esse vai ser a maior dose de ódio
no sistema eleitoral que você já sentiu. Esse vídeo vai ser mais pesado do que o pilili, alguém votou por mim, do último episódio. Não é não, Erley? Veja o nível de quem vota. O voto deles vale igual ao seu. Deveria ser presidente do Brasil. Presidenta, tá? Mais respeito. A Viviane Noronha. Ela eu sei como presidenta. Aquela ali, sem palavras. Felipe Ret. Felipe Ret deveria ser presidente do Brasil? Sim. Por quê? Deixa em off. Quem deveria ser presidente do Brasil? Eu. Fortalecer geral os pobres todos, dar carne pra todo mundo. Só vou dar carne até pra gato. Vou dar carne pra gato, vou, claro. Tá de sacanagem, eu vou dar carne pra todo mundo, meu irmão. Quem deveria ser presidente do Brasil? Cara, Virgínia. Sou muito fã da Virgínia. Ela é a maior influência do Brasil. Virgínia, com certeza. Ela seria a melhor da presidência. PZ até o final. Pose do rodo. Quem deveria ser presidente do Brasil? O MC que eu mais amo do Rio de Janeiro, TZ da Coronel. Porra, eu voto no TZ da Coronel. Bolsonaro. Por quê? Porque ele foi muito responsável. Muitas coisas ele melhorou também. É isso aí. Você acredita Não. em eleição? A chance do seu voto mudar alguma coisa é lotérica. O cara tá criticando Quando todos os também, peraí. candidatos... Mas botar Bolsonaro no mesmo bolo aí é safadeza. Tudo bem, como eu falei, vai ter um monte de merda. Mas, velho, hoje tá bem pior, hein? Hoje tá bem pior. Bolsonaro. Por quê? Porque ele foi muito responsável. Muitas coisas ele melhorou também. É isso aí. Botar no mesmo bolo Bolsonaro do que o pessoal colocou aí é maluquice, pô. É maluquice, pô. Você acredita em eleição? É negar a A realidade. chance do seu voto mudar alguma coisa é lotérica. Quando todos os candidatos são petistas ou cadelas do PT, não precisa mais haver fraude eleitoral. Não havendo oposição, não precisa haver fraude. Pois é. Mas aí é negar a realidade. Vamos pro parceiro. próximo, não é isso, Erley? A polícia, ela tem o seu papel também de oprimir. E nós não acreditamos que ela venha resolver o Então a senhora problema. acabaria com a polícia se a senhora fosse governadora. Se fosse governadora, acabaria com a polícia. Não, a gente não acredita que a polícia defenda a classe trabalhadora. Mas que não existe polícia. A polícia Se nós vamos fazer nossa autodefesa. É para isso que a gente chama a classe trabalhadora, defender a reforma agrária no campo, que está na mão do agronegócio. a senhora ia botar a polícia, era pra ajudar os caras a invadir as terras alheias. Nós vamos fazer a polícia que defenda os interesses da classe trabalhadora também. discordar da senhora, não. Professora, a senhora tem que estar lá no campo ajudando o trabalhador. Não, né? Porque aí... É claro, a reforma agrária é para os trabalhadores, a reforma agrária é para quem nela trabalha. Não é para servir ao agronegócio que, Vergonhoso. que se beneficia, né? Pois, eu concordo com essa véia. Eu acho que a polícia tem que servir o trabalhador. Eu só não concordo com ela quem é o vagabundo e quem é o trabalhador, não é isso, Wesley? Hein? Inclusive a parte da autodefesa, eu também concordo. Eu não sei se o Wesley colocou nessa lista, mas essa semana teve um vídeo muito satisfatório de um coroa metendo 3 tiros nos vagabundos que saíram correndo. Eu só lamento que o coroa não acertou um. Coroa precisa pesquisar na internet. Car System, você quer aprender a atirar, velho? Se você já sabe atirar em alvo direitinho, você já consegue fazer o vermelho amarelo, o azul amarelo, aquele negócio lá do porte de arma, tá na hora de você aprender o Car System, atirar com a arma junto do corpo, sem precisar fazer alça-massa. O maior professor do mundo disso aí está no Brasil, Mestre Rangel. Você precisa de aula com Rangel, velho, lá em Londrina. Se esse coroa merecia, velho, uma aula com Rangel. E 50 não, são 500 cartuchos o curso de Rangel. Pra ele ficar bom de atirar aqui, ó, junto do corpo, em vez de oferecer a arma pro vagabundo tomar, né, não, Ellen? Ele devia ter botado esse revólver pra fora da casa, não? Da idade, né? Vai chegar aí, tá? Não, velho. Independente da idade, eu nunca vou oferecer minha arma pro cara. Quanto mais velho eu tiver, mais eu vou ter medo de disputar fisicamente com o cara ou não. Você faz assim, ó, e bota a mão, você atira na sua própria mão, porra. Tem 2 brothers do serviço meu que deu tiro no próprio braço, velho. Braço no carro, vem um vagabundo aí, pum, pum. Tiro de blocar o braço do cara. Você tá com o braço no negócio, o cara diz assalto. Aí você tá com a arma aqui, você saca e pum. Realmente no processo, né? Que o Brasil... Aí você tá vendo um vagabundo. Rapaz, eu vou te falar que conversa intelectual, que conversa agradável. Pessoal, quanto tempo temos de live aqui? Não que eu esteja cansado desse assunto, tá ligado? Não que eu acho política uma merda, ainda mais nesse momento. Mas é porque... Só pra saber, tá? 1h28 de live, galera. Tudo bem que eu atrasei um pouquinho, mas 1h28 de live. Então, trocando essa ideia, pelo menos 1 hora aí, né? Não sei se eu fico 2 horas aqui, o que vocês acham? Mano, eu não sei, eu tô muito cansado, eu tô, tá ligado? Pô, velho, é uma canseira braba,
tá ligado? Trabalhando o dia todo, criando, escrevendo. Eu sou um artista, então você tem que estar escrevendo, fazendo piada, fazendo... Eu tô meio cansado, tá? Mas, não sei se eu fico mais... 2 horas a gente termina, 3 horas. Vocês querem 3 horas de live. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Deixa eu ver se tem mais algum vídeo aqui interessante. Se não tiver nenhum vídeo mais aqui interessante, a gente se despede e encerra por aqui. Deixa eu ver. Já foi, galera, tudo. Já foi tudo, tá? Que eu separei aqui. Então é o seguinte, eu quero agradecer a todo mundo que esteve aqui online conosco. Todo mundo que esteve aqui falando sobre as eleições brasileiras, tá? Eu quero que vocês deixem nos comentários quais são as conclusões que nós chegamos aí. Eu acho maravilhosa a eleição brasileira. Acho que é a eleição mais criativa, a eleição mais criativa do mundo. Eu acho que é a brasileira. Nós vemos aí vários candidatos de todos os tipos, todas as cores, todas as intelectualidades, né? Tudo da sociedade é representado literalmente na época de eleição brasileira. Então eu sinceramente gosto, particularmente acho que isso é inteligente, entendeu? Porém, eu acho que o Brasil deveria melhorar sendo um anarcocapitalismo, tá ligado? Proibindo o Estado grande. Eu acho que a esquerda e todo mundo que apoia o comunismo deveria ser criminalizado. O cara é anarcocapitalista e é a favor de criminalizar uma ideia. Que eu tome, filha da puta. Eita, que foi isso? Caramba, o vídeo do 38, do nada o cara xingou aqui. Ó, então é isso, tá, galera? Muito obrigado aí pela audiência de vocês. Não esquece de se inscrever, deixar o like. Apesar de que esse vídeo vai sair do ar e a gente vai editar e repostar ele, tá? Nada fica no ar aqui, porque eu não quero correr riscos desnecessários, beleza? Porque infelizmente não estamos ainda no narcocapitalismo. Muito boa noite a todos vocês, muito obrigado. Não esquece de se inscrever, deixar o like nos vídeos que eu posto aqui depois vocês voltam aqui e fazem isso. E é isso, tá? Quando eu tiver um cara cuidando aqui dessa parte da mesa, aí eu vou poder deixar, como eu não vou, não sei. Aí eu não sei se enfim, por enquanto a live sai do ar e aí volta depois, eu reposto aqui, tá? Eu posto de novo depois de verificar se tá tudo ok para postar ela, para não correr risco de ser processado, beleza? Muito boa noite para todos vocês. Até amanhã em mais um Pod Abner. E fiquem aí com os políticos maravilhosos de vocês. Eu não sei se eu coloco aqui. Não, chega. Vão dormir. Muito boa noite. Bom trabalho para vocês amanhã.